Depois vinha o mineiro, e a frase parecia um abraço. O mineiro fala assim, Mano do céu! O mineiro fala como se estivesse abraçando esse... Mano do céu. Pessoal, o húngaro voltou e atirou mais uma pedrada. Como foi aprender português no Brasil com tantos sotaques? Vamos lá ver esse vídeo, inscreva no canal, atenção na questão de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Para quem não sabe o que é que eu estou a falar, temos aqui o nosso húngaro de volta. O link do canal está aqui na descrição, é mesmo o húngaro. Um abraço, meu irmão. Bora! sim, ó, seja bem-vindo a mais um vídeo ao canal O Húngaro. Quando eu penso em como foi aprender português no Brasil, meu Deus, a primeira coisa que me vem à mente não é a gramática, nem o vocabulário, nem os verbos, é o som. O som do português falado no Brasil. Um som que muda de bairro para bairro, de rua para rua, de pessoa para pessoa. Aqui em Angola os sotaques mudam de província para província. Um idioma que não é apenas linguagem, mas música. Uma música que no início me confundiu tanto quanto me encantou, porque aprender português no Brasil não é aprender uma língua, é aprender várias línguas dentro da mesma. É isso, para um estrangeiro, é uma experiência que mistura surpresa, dificuldade, curiosidade e, acima de tudo, encantamento. Eu sempre começo explicando que eu não conheço todas as regiões do Brasil. Seria impossível. O país é gigantesco. Mano, tem um coisa, aquele brasileiro é quem? O Richard, que passou a vida inteira dele viajando pelo mundo, vinha já aqui para a África, curvou aqui para Angola, esteve aqui uma temporada. Ele disse que não conhece o Brasil. Entendeu? Profundo, complexo, cheio de nuances. Aprendi português vivendo em São Paulo. E São Paulo é um lugar especial por um motivo. Lá não existe um sotaque. Lá existe o Brasil inteiro. São Paulo é o ponto Onde o Brasil se de encontra, milhões né? de pessoas que vieram de todas as regiões. É uma mistura viva de sotaque, culturas, ritmos, expressões. E foi exatamente essa mistura que moldou meu aprendizado. Muita gente imagina que ao chegar no Brasil eu teria contato com um português uniforme, homogêneo, fácil de identificar. Mas isso nunca aconteceu. No meu primeiro mês em São Paulo eu conheci pessoas do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, Oeste, do interior de Minas, do interior de São Paulo, de Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Pará, do Paraná. E cada uma delas falava como se estivesse falando uma variante completamente diferente do português. E para mim era exatamente isso, variantes diferentes. Porque o ouvido estrangeiro não tem um filtro que o brasileiro naturalmente desenvolve. Para mim, cada sotaque... Esse maluco brinca com palavras, meu. Ele brinca com palavras. Gostei disso que ele disse. O filtro. Parecia uma língua nova. Eu me lembro da primeira vez que conversei com um carioca. Ele falava rápido, com um ritmo Chiado. que parecia dança, trocando o som do S para S, alongando vogais, colocando musicalidade nas frases, desculpe. Eu pensava, isso é português. É bonito, mas é outro tipo de lindo. Aí eu conversava com um paulista e parecia outra língua. Mais reta, mais direta, menos musical. Depois vinha o mineiro e a frase parecia um abraço. O mineiro fala Mano do céu! O mineiro fala como se estivesse abraçando esse... Mano do céu. Muito bom, muito bom. O sotaque do mineiro é como se fosse um abraço. Muito bom. como quem está embalando cada palavra, como se o português precisasse descansar no caminho. É um gaúcho, então parecia firme, parecia sério, parecia exato. Eu achava que precisava O gaúcho parece reaprender exato. tudo de novo
Cada E o vez baiano? E o baiano? que conversava com alguém. E no meio disso tudo, São Paulo. São Paulo não tem um sotaque paulista puro. São Paulo tem ecos. Ecos de outras regiões, ecos de outras histórias, ecos de famílias inteiras que migraram e deixaram pedaços do seu português espalhados pelas cidades. E isso tornava o aprendizado ao mesmo tempo difícil e fascinante. Eu não conseguia criar um mapa mental fixo da língua, porque quando eu achava que tinha entendido como era o português falando, alguém aparecia com um sotaque completamente diferente e desmontava tudo de novo. O português coloquial é como se fosse uma voadora, entendeu? Quando você pensa que entendeste, daí vem um chute. Eu me lembro quando descobri que a palavra porta podia virar Porta. pota, Porta. pota, dependendo da região. Eu me lembro quando descobri que moço e moço eram iguais na escrita, mas completamente diferentes no sotaque carioca e mineiro. Eu me lembro da primeira vez que eu vi alguém do Nordeste conversando e fiquei hipnotizado com a velocidade, com a melodia, com o ritmo. Eu não entendia tudo, mas entendia a intenção. E isso me ensinou algo profundo sobre o Mas conta a português intenção. brasileiro. Ele não é apenas falado, ele é sentido. E aos poucos fui percebendo que aprender português no Brasil não era decorar regras, era aprender ritmos, era aprender tons, era aprender como a alma de cada região entra nas palavras. Quando conversava com nordestinos, eu percebia uma força, uma energia crescente, uma alegria que vinha junto com a fala. Quando eu conversava com cariocas, parecia que estava ouvindo ondas do mar entrando e saindo no meio das frases. Quando eu conversava com paulistas, o ritmo parecia acelerado, urbano, direito. Quando eu conversava com mineiros, parecia que o tempo do idioma diminuía. E quando conversava com gaúchos, sentia um tipo de precisão que parecia quase alemã. E foi assim, com todos esses encontros, que a língua começou a se formar dentro de mim, não como gramática, mas como música. Eu percebia que quando eu me acostumava com o sotaque, outro aparecia para me desafiar. Eu comecei a entender que o português brasileiro não tem um único jeito de existir. Ele é uma soma, ele é uma mistura. Ele é um mosaico cultural gigante, moldado por séculos de história, colonização, migração, povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos. Essa mistura não é escondida. Ele é audível. Ela está no som do português. E talvez a parte mais bonita seja essa. Mesmo com tantos sotaques diferentes, o brasileiro se entende. Ele pode rir do sotaque do outro, brincar com ele, imitar, exagerar, mas no fundo se entende. É impossível uma região onde tem tantos sotaques. A população local não brinca com esses sotaques, sabe? Um não zoa o outro. É impossível. Impossível. E essa conexão é algo que o estrangeiro percebe imediatamente. O português brasileiro tem unidade dentro da diversidade. E isso é algo que poucas línguas têm. E aprender isso vivendo em São Paulo, um lugar onde todos os seus sotaques se encontram, foi uma experiência incrível. Eu percebia que cada bairro tinha um sotaque próprio, que cada família trazia um pedaço da sua terra, que cada grupo de amigos tinha suas expressões próprias, e que eu precisava aprender, não um idioma, mas um ecossistema linguístico interior. E o mais curioso é que quando eu conhecia brasileiros de outras regiões, eles sempre me perguntavam de onde você aprendeu a falar assim? Seu sotaque é de onde? E eu sempre respondia, meu sotaque... E ele fala muito bem. Ele fala muito bem. É notório o sotaque dele, né? Porque ele é estrangeiro e fala outras línguas. E está há pouco tempo ali, mas ele fala muito bem. As palavras saem. E uma coisa que eu gosto nele é a forma que ele conhece o vocabulário. Sabes?
É difícil encontrar um gringo que conhece vocabulário português. É de São Paulo, mas São Paulo tem o Brasil inteiro dentro dela. Essa é a verdade. Eu aprendi português conversando com sotaques diferentes todos os dias. Aprendi português ouvindo variações constantes. Aprendi português em trânsito, aprendi português no caos organizado da cidade, mais diversa do continente. Foi exatamente isso que me fez entender que aprender uma língua não é só aprender palavras, é aprender pessoas, é aprender histórias, aprender culturas que Aprender convivem vivências. dentro da mesma frase. O português brasileiro me ensinou que não existe certo ou errado, existe jeito de falar, existe voz, existe identidade, existe afeto dentro de cada pronúncia. E conforme fui convivendo com todos esses sotaques diferentes, comecei a compreender algo que mudou totalmente a minha relação com o português. Eu percebi que os sotaques brasileiros não são apenas formas diferentes de falar, eles são formas diferentes de existir. Eles são formas diferentes. Cada sotaque carrega uma história emocional, uma herança cultural, uma geografia inteira dentro de uma frase. E quando você é estrangeiro, isso bate forte, porque você percebe que está diante de um idioma que respira junto com o território, junto com o clima, junto com as pessoas. Eu percebi que o português do Brasil muda porque o Brasil inteiro muda. Muda a altitude, muda a paisagem, muda o ritmo da vida, muda a intensidade das emoções, muda a velocidade com que as pessoas se relacionam. Pessoal, vocês ouviram quando ele disse o idioma carrega consigo a geografia. Deixa estar. O idioma acompanha essas mudanças como um rio acompanha as curvas da Terra. Um idioma que se adapta, que se dobra, não, que se estica, que se reinventa. Essa flexibilidade tão diferente das línguas europeias, que normalmente seguem regras rígidas, estruturas definidas, pronúncias fixas, que ao entrar no português brasileiro eu parecia estar entrando em um mundo onde a língua dança, a língua dança. E conforme eu fui aprendendo a ouvir, antes mesmo de saber falar, eu comecei a perceber que o português brasileiro também é muito afetivo. Ele não é apenas som e intenção. O jeito como uma pessoa diz oi já muda tudo. Já muda tudo, O sim. jeito como ele diz já volto pode significar 5 minutos ou 50. O jeito como ela diz pode deixar. O já volto depende muito do contexto da vossa conversa. Já volto. Pode significar eu vou fazer agora, ou isso não vai acontecer nunca. Eu precisava aprender essas pequenas sutilezas, porque o português não é só estrutura, é energia. Essa energia muda conforme o sotaque muda. A energia de um mineiro é diferente da energia de um carioca, que é diferente da energia de um nordestino, que é diferente da energia de um gaúcho. E cada um desses modos de falar me ensinou uma camada nova sobre o Brasil. Porque o sotaque não é só estética, é identidade, é pertencimento, é raiz. E quanto mais eu prestava atenção nisso, mais eu percebia que, no fundo, aprender português no Brasil é aprender sobre o Brasil inteiro, não só sobre a língua. Eu comecei a entender que quando alguém fala diferente, não é só uma diferença de som, é uma diferença de mundo. E que quando você aprende a ouvir esses mundos, você começa a entender o Brasil de verdade. Mas é claro que, mesmo vivendo esse processo, eu também sempre deixo claro que eu não conheço todas as regiões do Brasil. Seria impossível. Ninguém conhece. Nem brasileiros conhecem tudo.
O Brasil é tão grande, tão diverso, que sempre existe algo novo para aprender. E isso inclui sotaques. Tem sotaques que eu ouvi apenas uma vez na vida. Tem sotaques que eu nunca ouvi pessoalmente. Tem sotaques que eu só reconheço quando alguém me explica de onde é. E isso é parte da beleza do país. Ele nunca acaba, ele nunca se encerra. Ele sempre tem mais para oferecer, não? E viver isso em São Paulo foi uma experiência única, porque São Paulo é uma cidade feita de encontros. Pessoas que chegam de todos os cantos, trazendo seu jeito, seus ritmos, seus sons. E eu aprendi português ali, nesse caldeirão emocional e linguístico. Aprendi português ouvindo sotaque misturados, pronunciando palavras que mudavam de sonoridade, dependendo da pessoa que estava do meu lado, não? Tentando entender expressões que às vezes só faziam sentido dentro de um contexto específico. Foi difícil, mas também foi uma das experiências mais ricas da minha vida, porque o português do Brasil me ensinou que a língua é viva. A língua não nasce pronta, ele cresce com as pessoas, ela muda. A língua não nasce pronta. Conforme as emoções mudam. Ela se adapta conforme o tempo passa. E perceber isso foi tão libertador que mudou até a forma como eu vejo a minha própria língua materna. Eu passei a entender que a língua não é apenas comunicação, a língua é um organismo vivo, cheio de caminhos, cheio de curvas, cheio de histórias. Talvez a maior lição de todas tenha sido estar no Brasil. Você não aprende português sozinho. O brasileiro não deixa, o brasileiro corrige, ensina, ri, repete, explica, inventa exemplos, faz tudo isso com carinho. Nunca com impaciência, nunca com arrogância, sempre com vontade de ver progredir. E isso faz uma diferença enorme, porque aprender uma língua estrangeira é um processo vulnerável. É você se expor, é você errar, é você parecer criança de novo. No Brasil você é rindo junto, e isso transforma o aprendizado em algo leve, bonito, humano. E conforme fui percebendo isso, eu comecei a entender que o português brasileiro não é difícil. Ele só é vasto. Ele não é confuso, ele só é diverso. Ele não é contraditório. Ele só é vivo. E no fundo, ele é o reflexo perfeito do Brasil, múltiplo, intenso, cheio de alma. E quando eu falo desse processo para outros europeus, eles sempre se surpreendem. Eles perguntam como eu consegui aprender português com tantos sotaques diferentes. Eu respondo sempre da mesma forma. Eu não aprendi português, eu aprendi pessoas. Eu não aprendi português, eu aprendi pessoas, meu parceiro. Ritmos, Aí você me quebra, né, pai? Sentimentos que se transformam em som. Aprendi a ouvir antes de falar. Aprendi que o idioma não é só língua, é o território emocional. E no final de tudo isso, quando eu paro para pensar, percebo que aprender português no Brasil não foi só uma conquista linguística, foi uma transformação pessoal. O português brasileiro não mora apenas na minha boca, mora no meu jeito de ver o mundo. E se você está me ouvindo agora e quer aprender também uma língua que carrega um universo inteiro dentro dela, uma língua que muda a identidade de um povo inteiro, eu te convido a dar o próximo passo comigo. Venha aprender húngaro. Húngaro do Zero é o meu curso oficial, feito especialmente para brasileiros com carinho, clareza e uma metodologia que funciona de verdade. O link está na descrição e eu vou ficar muito feliz de te ver lá dentro. Pessoal, o link do canal dele está aqui na descrição. A forma que ele descreve as vivências, o aprendizado e até mesmo como ele define o que ele viu no Brasil é interessante, porque ele brinca com palavras, ele brinca com o vocabulário de uma forma poética. Eu aqui no canal, me diz aqui embaixo o que você achou.
Nos vemos a próxima. Tchau.